dia, porque pá, quando eu percebo que eu estou entrando, eu corro para a experiência. Porque cristianismo não é teoria, é experiência. É relacionamento. Não se relaciona de verdade por teoria. Se relaciona de verdade por contato. Não é contato do WhatsApp, não. Facebook, não. Contato de perto, pegar, ver a cor. Quando Jesus vai falar no último dia, quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra nunca vos conheci, o judeu entendeu na hora quando Jesus falou. Nós temos dificuldade de entender, porque conhecer para nós não é o mesmo que para o judeu. Sabe o que é conhecimento para o judeu? Experiência. A pergunta que eu faço é: Jesus, tem alguma pessoa na terra que Jesus não conheça? Sim ou não? Salmo 139 diz que ele conhece tudo, profundo. Antes de nascer ele já te conhecia. Como é que ele vai dizer assim: nunca te conheci? Quando alguém casava no Velho Testamento, era assim, ó: fulano casou com a Beltrana, e então ele conheceu. E José não conheceu Maria, até que ela desse a luz a Jesus. Depois que ela deu a luz a Jesus, é que José começou a conhecer Maria. Esse conhecimento é experiência, contato, relação. Então quando Jesus fala: eu nunca vos conheci, ele está falando de quê? Você nunca teve relacionamento comigo, você nunca andou junto comigo, nós não tivemos experiência, contato, você era só de longe. É igual os filhos de Cefa: eu vos conjuro em nome do Deus que Paulo prega. Não conhecer Jesus e queria expulsar demônio em nome de Jesus. Tem muitos que fazem isso, você sabia? Tem muitos que usam o nome de Jesus e os demônios até obedecem. Milagres até podem acontecer, até profetizam, mas até que alguém tenha uma experiência pessoal com Jesus. Isso começa com a conversão, com o novo nascimento, e isso vai crescendo até uma experiência, um contato direto com Jesus. É quando você não se relaciona mais com Jesus apenas aqui na cabeça, na teoria, mas agora você percebe, você sente que Ele está aqui dentro. E quando Ele está movendo aqui dentro, ninguém pode provar o contrário. O Espírito testifica o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. A esse nível. Mas eu deixo dizer uma coisa para você: nós podemos ter um nível de experiência, de comunhão com Jesus, onde a gente sente o tempo todo a presença dEle. A presença dEle. Onde você não precisa fazer aquela oração de 40 minutos para sentir um pouquinho da presença dEle. Não, você pensa nele, você já sente que Ele está perto. Tem muitos cristãos que pensam em Jesus, ora a Jesus, grita e não consegue sentir a presença. Mas eu não preciso sentir, é só crer. Nós precisamos sentir, porque não adianta só crer. Jesus não quer ficar na base da crença. Ele diz assim, ó: eu estou à porta e bato. Se Ele está batendo na porta, é porque Ele está do lado de? Está do lado de? Eu não quero ficar do lado de fora. Eu não quero que apenas você acredite em mim. Eu quero entrar na tua casa e me relacionar contigo. Eu quero que você sinta a minha presença, o meu amor, o meu fogo. Por que tem gente que não consegue se manter de pé sem pecar? Porque não tem fogo. O fogo que circuncida o coração, que santifica o coração, que santifica as motivações do coração, as intenções do coração. Aleluia, aleluia. O coração, ó, só pensando no que não presta, só desejando o que não presta. Eu sou crente, até coloco uma roupa de crente. E às vezes o pastor vem sem roupa de crente mesmo, só para chocar. Sem blazer, sem gravata, só desse jeito. O povo tem uma expectativa com o pastor. Os caras trabalhando lá em casa, eles estavam ouvindo os regues.
Aí eu passei e disse: rapaz, os caras só nas pedradas. Rapaz, o cara morreu de rir. Só nas pedradas regueiras aí. Disse: olha, pastor com gíria. Tem gente que é todo crente na roupa, mas o coração e a língua. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar aqui dentro. Deixa queimar aí dentro. O fogo tem que arder no altar, amém, irmãos? O fogo tem que continuar aceso. Sabe por que João Wesley incendiou a Inglaterra no século XVIII? Quando os crentes saíam dos cultos e a maioria ia para os bares e para os motéis, para os tíbulos. Era assim que estavam os crentes no século XVIII, na época de João Wesley. Todo mundo viciado. Ele começou a pregar. E nas pregações de João Wesley, as pessoas caíam, dando convulsões. Uns caíam por causa da situação de pecado, outras caíam debaixo do poder do Espírito, e começou a virar uma bagunça os cultos de João Wesley nas paróquias. Porque João Wesley viveu no tempo do ápice da reforma. Os reformadores, quando reformaram a igreja, eles não saíram da igreja católica e foram construir igrejas, não. Reformavam uma cidade, um estado, e ali eles decidiram ficar com tudo, com as igrejas, com as paróquias. Então, os cristãos evangélicos, protestantes, eles continuavam nas paróquias. E quando Lutero começou a pregar e começou a acontecer essas coisas, João Wesley, aí sabe o que o clérigo falou? Os teólogos, os sabichões: isso é demônio, o cara está liberando demônio sobre todo mundo. Expulsaram ele da igreja. Foi quando ele disse: o céu é o meu teto, o mundo é meu púlpito. E começou a pregar nas várzeas, começou a pregar nos locais abertos, e as multidões começaram a ir. E alguém perguntava: por que as multidões estão indo atrás de você? Ele dizia: é simples, eu me jogo no fogo e eles vêm me ver queimar. Eita! Então o avivamento que aconteceu na Inglaterra salvou a igreja do pecado. E ali começou a engrenagem dos avivamentos. Depois de João Wesley, aí não parou mais. Focos de avivamentos, pessoas inspiradas buscando a Deus, jovens buscando a Deus. Aí no começo do século XX, nós tivemos o avivamento do país de Gales. Evan Roberts, essa turma comia e bebia juntamente com as biografias dos avivalistas. Eles queriam o mesmo fogo. E o fogo nunca mais se apagou. Quando o fogo apagou em Gales, saltou para a Rua Azusa, nos Estados Unidos. Tem alguém aqui que já foi na Rua Azusa? O Paulo foi na Rua Azusa, botou foto lá, não foi, Paulo? Tem lá no histórico do avivamento da Rua Azusa em 1906. Na mesma época, em 1909, o fogo pulou para o Chile. Tem uma história de avivamento no Chile que você precisa buscar para saber. É uma coisa impactante. E diz a estatística que pelo menos 1 milhão de pentecostais e carismáticos no mundo todo foram diretamente influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. A América Latina está em chamas por causa do avivamento da Rua Azusa. Parte da África está pegando fogo no espírito por causa do avivamento da Rua Azusa. E os estudiosos de avivamento dizem que o próximo grande avivamento vai estar acontecendo nesses próximos dias. A cada 60 anos acontece. Vai estar acontecendo nesses próximos dias. E há grandes número de profecias de homens e mulheres de Deus dizendo que o Brasil é alvo do grande avivamento. E eu vou dizer uma coisa para você: dentro do Brasil, dos 24 estados, 24, é isso? 24 estados do Brasil? 26? Oxe, 24, 26 ou 27? Depois Tocantins?
Vamos lá, é do jeito que vocês estão dizendo. De todos os estados, o Piauí está na frente na idolatria. Diz uma estatística que o Piauí só perde para o Vaticano em percentual na idolatria. Então me animo muito com isso. Por quê, pastor? Porque é um estado idólatra? Não. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o avivamento vai mais visitar e pegar fogo vai ser no Piauí. Você pode ter certeza disso. É você e sou eu. Aonde tem maior pecado, vai ser o incendiário do avivamento. Onde o povo é mais menosprezado, o povo que mais sofre piadas, expressões pejorativas, o povo do Piauí. Até um dia desses as pessoas achavam que podia falar o que queria do Piauí. Pode falar. Alguém também falou, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré a respeito de Jesus? De lá vem o Salvador, do Piauí, o avivamento que vai preparar a noiva de Jesus. Eita glória! Aleluia! Evaldo, Petrolino vai perder a fé para o Piauí. Aleluia! Uhul! Vai pegar! Eu sonho com um dia que o Espírito Santo vai quebrar o protocolo e vai dizer: esse culto é totalmente meu, pastor não prega, ninguém faz nada, só eu vou fazer. Meu Deus, deixa eu pregar. Eu quero, vai ter que ser o Espírito tomando conta de tudo aqui. Eita glória! Cabeça curada, corpo saudável. Diga comigo, cabeça curada, corpo saudável. Em Isaías capítulo 1, versículo 5 em diante diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Estou na atualizada, viu? Tradução atualizada. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, e a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palha no pepinal, como cidade sitiada. E o Senhor dos exércitos, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes ou remanescentes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Essa palavra é muito forte, irmãos. É forte demais. Se você meditar e você começar a perceber do que Deus está falando aqui, você vai ficar doido. É muito forte essa palavra. Deus começa dizendo aqui que por causa da cabeça ferida, o coração está enfermo. E todo o corpo, da planta do pé ao alto da cabeça, está doente, por causa da cabeça ferida. A nossa cabeça precisa estar boa para que o nosso corpo esteja saudável. Você sabe que é daqui que sai comando para o restante dos membros, dos órgãos do nosso corpo. O cérebro comanda, precisa ser protegido. Deu uma triscadinha em algum lugar do cérebro, alguma parte do corpo fica sem funcionar. Por que motoqueiro precisa proteger a cabeça? Pode quebrar o braço, pode quebrar a perna, até a coluna pode quebrar, mas proteja a cabeça, porque se a cabeça ficar protegida, ainda dá para viver. Por pior que seja o acidente, você sabe que motoqueiro, o para-choque dele é o corpo, né? Então, porque a cabeça é importante, é a parte mais importante do corpo, é a cabeça. E quando Deus está falando da cabeça, que leva o coração a estar enfermo,
que leva o corpo a estar totalmente doente, essa cabeça que ele está falando é liderança. Diga comigo, liderança. Os líderes de Israel, a partir do rei e até os sacerdotes e profetas, estavam comprometidos. O cabeça é aquele que dá comando. Os profetas estavam corrompidos. Os sacerdotes que deveriam levar o povo para Deus estavam corrompidos. O rei que estava administrando, que estava guiando o povo para um rumo, estava corrompido. E então a nação toda estava doente. O que acontece quando a cabeça está corrompida? Todo o corpo sofre. Em 3 João, versículo 2, o apóstolo João vai dizer que o desejo dele é que nós estivéssemos saudáveis nas finanças, na vida financeira, na nossa prosperidade e na nossa saúde, assim como a nossa alma estava curada, estava boa. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Que tuas finanças sejam curadas, que tua saúde seja curada, como a tua alma está saudável. Quando a alma está bem, e a alma está ligada à mente, mente está na cabeça. Quando a cabeça está bem, a alma está bem. E quando a alma está bem, a saúde do corpo vai estar bem. E a vida financeira também. As coisas vão fluir, vai prosperar em todas as áreas. Eu posso ouvir amém? O que acontece quando uma sociedade tem a cabeça ferida? A terra morre, a cidade morre, a nação morre. O que leva o Brasil a estar vivendo esse tempo de doença moral, financeira e espiritual? O que leva a nossa nação a estar vivendo o que ela está vivendo agora? Eu vou te dizer, o que leva o Brasil a estar vivendo esse momento são líderes, cabeças doentes, corruptos, imorais, idólatras, ateus, cuja intenção do coração não tem nada a ver com Deus, nem com seus princípios. Resultado? A nação está do jeito que está. Ou você vai me dizer que toda essa roubalheira, homens colocando atrás das grades, sendo expostos, corruptos, são e estão porque são bonzinhos, porque são justos, porque amam a Deus? Não, 1000 vezes não. A injustiça da cabeça, dos cabeças, tem feito com que o resto da nação sofra, ou não? Precisamos orar pela nossa nação, mas orar de verdade, e agir. Precisamos que Deus intervenha, que Deus venha romper com um ciclo vicioso, um ciclo de imoralidade que está acontecendo na nossa nação. Não bastava o carnaval, que já exporta maldição para as outras nações, que leva a nossa nação a sofrer 9 meses depois do maior índice de aborto, ou melhor, de natalidade. O que leva o Brasil a exportar tanta imoralidade? Uma nação cuja cabeça é assim. Você se lembra? Foi na Copa que estavam dando cursos, pagando para as prostitutas falar inglês para atender bem os turistas? Para onde vai uma nação dessa? Neuza Tioca conta que chega em algumas nações e ela sofre os questionamentos e as perguntas. Chegam na cara dela e perguntam: por que vocês exportam tanta imoralidade para a nossa nação? E ela tem que aguentar isso. Veja o que os cabeças pensantes de outras nações reagem, a reação deles quando fala do Brasil. Eles riam da corrupção, da mentira. Eles riam da nossa cara. O Brasil precisa de um avivamento porque o Brasil não está bem. O Brasil precisa de cura.
A terra precisa de cura. E aí eu quero aqui dar uma pincelada. Embora tenha homens corruptos lá no poder, e não importa que partido seja, parte da corrupção deles é culpa do povo. Se você que está aqui nessa noite é o tipo de gente que vende o seu voto por um saco de cimento, a troco de uma oportunidade, você é tão corrupto quem está roubando lá em cima. Você não tem autoridade para orar por uma autoridade, por alguém que está em eminência, se você vendeu o teu voto. Você não tem autoridade, porque você é corrupto tanto quanto. E eu vou contar uma coisa para vocês entenderem um pouco da realidade. Um tempo lá na cidade que morava, a igreja, nós fomos fazer uma viagem e fomos no prefeito pedir dinheiro, ajuda, para a gente pagar o ônibus, enfim. E ele ajudou com 3 mil reais. E ainda disse assim: olha, a prefeitura não tem como dar dinheiro, estou dando no meu bolso. E a gente sabia no fundo que não era. Aí eu fiz o meu primeiro encontro com Deus. Quando eu fiz o encontro com Deus, a primeira coisa que Deus me disse: aquilo que vocês fizeram foi errado. Ficaram, desculpa a expressão, de rabo preso. Na semana que eu cheguei de São Paulo, que eu fiz o encontro com Deus, eu estava num cartório lá no centro. Quem foi que eu encontrei dentro do cartório? O prefeito. Irmão, eu só não dava para ver, mas aqui estava uma bola de fogo dentro de mim. Fogo puro. Cumprimentei ele, a primeira coisa que eu falei: olha, eu quero te pedir perdão, porque naquele dia, nós fomos lá no seu gabinete pedir ajuda para a igreja. E você ainda disse que a ajuda era do teu bolso, mas eu sei que não. Foi tirado de alguma merenda, foi tirado de alguma coisa. Nós erramos. Eu disse: prefeito, sabe por que nós evangélicos nunca fomos no teu gabinete apontar o dedo e te dar a direção e dizer que você estava errado nos seus pecados? Porque nós não tínhamos autoridade. Eu estou te pedindo perdão, me perdoe, porque a partir de hoje eu não te devo mais nada. Eu reconheço o meu pecado diante de Deus, diante de você. E se Deus me der direção, eu vou te falar a verdade. Ele ficou com os olhos vermelhos. Tudo bem. Aí no encontro com Deus que fizemos lá, eu falei sobre isso. O meu pastor amado ouviu isso. Estava trabalhando na prefeitura. Uma semana depois, nós conversando, ele disse: eu saí da prefeitura. Aquela palavra, aquele testemunho que você deu, Deus tocou o meu coração também. Eu me arrependi do que eu fiz, e até saí da prefeitura, que eu estava já quase que assinando coisas erradas lá, e Deus me constrangeu, eu saí de lá. Se você assina, se você se compactua com a corrupção, você não pode apontar o dedo e dizer que alguém está roubando lá em cima. Se queremos clamar por avivamento, para que Deus sare a nossa nação, nós precisamos ser livres do sistema. Posso ouvir um aleluia? Porque a cabeça tem que estar curada, irmãos. Se eu, como pastor, um líder de uma comunidade, de um povo, começo a me corromper, entrar no sistema, a cabeça fere. Você pode ter certeza, talvez você nem perceba, mas o diabo vai corroendo a vida das ovelhas. Se eu, como pastor dessa igreja, não vivo um casamento real com a minha esposa, o casamento da maioria da igreja começa a ser fragmentado. Porque a cabeça ferida, o corpo sente. Eu preciso ter um casamento real. Eu preciso que os meus filhos tenham liberdade em qualquer lugar para testemunhar do meu casamento. Eles têm liberdade, você pode falar. Se eu bato na minha esposa, se eu brigo com a minha esposa, se eu insulto a minha esposa, mais cedo ou mais tarde, eles vão liberar isso, porque eles veem. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se o meu casamento é real, se eu vivo um casamento verdadeiro diante de Deus, diante da sociedade, diante dos meus filhos, então se você deixar o diabo destruir o teu casamento, é culpa sua, porque tem uma cobertura de Deus sobre a sua vida. Há uma unção no nosso casamento que se estende sobre a igreja. Você só perde seu casamento se você quiser, porque a cabeça não está ferida. Posso ouvir amém, irmãos? E eu falo isso com temor e tremor, porque tem uma frase que diz que nós
Somos senhor das palavras que não falamos, escravos daquelas que deixamos escapar da nossa boca. Somos colocados à prova quando falamos sobre isso. Mas Deus tem guardado e há de guardar o nosso casamento para sempre. Posso ouvir amém? Em nome de Jesus. Por que eu busco avivamento? Por que eu não dou trela para a minha carne? Do dia 14 de janeiro de 2018 até hoje, se eu passei 3, 4 dias sem jejuar, foi muito. Por quê? Porque eu quero ser santa, bonitinho. Não, é porque eu não quero viver uma vida promíscua. Eu não quero viver uma vida guiada pela corrupção, guiada pela carne, pela minha natureza. Eu quero ser guiado pelo Espírito o tempo todo. Portanto, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não seja reprovado, como disse o apóstolo Paulo. Para que você tenha saúde espiritual, para que a igreja esteja de fato, de verdade, debaixo de uma unção real, de um fogo real, e não de um fogo estranho, de um fogo falso, e não de falácia, de argumentos, de discursos bonitos. Quem dera nós pastores preferíssemos falar 3 palavras simples, ungidas, do que 1000 palavras só da boca para fora, só conhecimento. Pregadores mortos produzem sermões mortos matam. Essa igreja, ela tem condição e chance de viver um avivamento poderoso. Eu sei que não vai demorar esse avivamento chegar. Já estamos começando a viver. Posso ouvir amém? Porque o Senhor tem pegado a cabeça desse ministério, e o Senhor tem atraído a cabeça desse ministério para o lugar secreto, para estar em comunhão com Ele. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: os céus estão se abrindo sobre nós. Os céus estão se abrindo. Se de repente você está aqui ouvindo uma palavra, louvor, começa a arrepiar, sentindo a presença de Deus, é porque os céus estão se abrindo, os anjos estão subindo e descendo. O Senhor, os serafins estão abanando com as asas neste lugar. Irmão, em nome de Jesus, pode crer, tem coisas tremendas acontecendo no mundo espiritual em teu favor. O diabo está caindo como raio o tempo todo. O Senhor está projetando algo tremendo para a tua vida, para a tua casa, para esse ministério. Nós seremos faróis nessa cidade. Essa cidade vai ter a chance de conhecer o Deus verdadeiro, o Senhor que é a luz, por meio da tua e da minha vida. Aleluia, aleluia. Como curar uma sociedade cuja cabeça está ferida? Romanos 12, do 1 a 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, antes sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que possais entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala de uma transformação que experimentamos por meio da renovação da mente. A mente está na cabeça. Se Deus quer nos renovar e nos transformar, Ele vai atingir a nossa cabeça. Ele troca o coração, mas Ele começa trabalhando o entendimento, a mente. Aleluia! A mudança da nossa vida começa pela mudança de mentalidade. Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é saudável, tudo que é, vai lá, agora eu vou ler do jeito que está lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso o quê? Você quer ser abençoado, você quer ser realmente transformado, mas sabe, você não pensa no Senhor, você não pensa no que é bom, você permite a sua mente ser cheia das coisas que te estressam, das coisas que te entristecem, das coisas, das notícias deste mundo, sabe? Alguém morreu ali, um acidente aconteceu acolá, o político A, B, C fez isso e aquilo outro, e alguém fez isso, caiu um outro ali, e você fica se enchendo e buscando informações. Deixa eu ver o que tem de novo, deixa eu ver o que tem de novo. Deixa eu te dizer, você vai viver para baixo, você vai viver depressivo. Se nós queremos realmente ser transformados, precisamos colocar nossa mente para ser preenchida
preenchida por tudo aquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, e que é de boa fama, e que é de virtude, tem poder, e aquilo que é de louvor, que é realmente louva o Senhor, e a nossa mente precisa estar preenchida com essas coisas. Se você é alguém que não lê a Bíblia, não escuta pregações, não escuta louvores, mas fica enchendo a tua mente das músicas de não sei o que, safadão. Eu não sei, os cantores do meu tempo é tudo velho. Safadão assim nem existe mais. Quem é o Pablo Vittar? Meu irmão, em nome de Jesus, se você é alguém que gosta de ouvir as músicas desse Pablo, eu vou dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, você vai começar a andar para frente do espelho, e você vai andar toda bichinha, porque daqui a pouco você vai tomar um choque e dizer: meu Deus, eu estou parecendo com o Pablo Vittar. E Deus vai te dar um choque, você vai ser livre. Porque a Bíblia diz que assim como a sua alma pensou, assim é. Se você preenche a sua mente das coisas desse mundo, daqui a pouco você está igual. Saia do pecado. Abandone as músicas mundanas. Os programas de entretenimento que você sabe que quando termina, você está para baixo, você está com suas raízes fincadas no pecado. Preencha a sua mente com aquilo que vai te transformar. Irmãos, eu saio de casa e Senhor, hoje eu vou fazer uma pregação, Senhor, assim, bem ensinamento. Não dá, irmão, não dá, o grito sai de dentro. Eu queria pregar como esses caras, os caras falam bonitos, os caras se comportam, eu não consigo. Se eu quero ser transformado a partir de um contato pela minha mente, eu preciso pensar nas coisas do céu, porque é do céu que vem água pura para purificar a minha vida. E em Colossenses capítulo 3, versículo 1, lá vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vai passando até o 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morreste, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima. O que você pensa? No que você pensa? Capítulo 23 de Provérbios diz que como a sua alma pensa, assim você é. Sabe o que significa? Presta atenção. Você convida alguém para comer na sua casa, e você bota toda uma mesa linda e maravilhosa na sua casa. Aí vem aquele cara que chega junto, quebra hotel mesmo. É um Lucas da vida, é um Alisson da vida, é um Jadiel da vida. Os caras quebram o hotel. O Paulo, de vez em quando, chama esses caras no domingo pela manhã, e é arrependimento para um mês. Aí você pega e põe um banquete para o cara. Aí o cara chega junto, pá, e come, e pá. Aí daqui a pouco ele vai no banheiro, parece que ele mete o dedo daqui, só para comer mais, e come. E aí você diz: pode comer, irmão, coma, irmão, ô irmão, coma. Deus diz que o avarento é diferente, o invejoso é diferente. Ele diz assim: coma, mas o seu coração não está nisso. Seu coração está dizendo: ô infeliz, eu nunca mais te trago aqui. Aí Deus diz assim, ó: como a sua alma pensou, assim é. Não adianta ele falar com palavras: coma, pode comer, irmão. Não adianta. O seu coração é o que vai ser considerado por Deus. Então, se eu quero ser transformado, eu preciso trazer para a minha mente aquilo que vem do céu, pensar nas coisas do céu. Amém? Porque quando eu trago as coisas do céu para dentro de mim, o que vem para minha mente cai no coração. Jesus falou o quê? Aquele que olhar para uma mulher, ele cogita, pensa nela, aí em seu coração deseja. Primeiro você olha, pensa, e depois cai no coração. Então, como eu vou buscando as coisas do céu, vou pensando nas coisas do céu, vai caindo para dentro do meu coração. E aí a Bíblia diz que do que está cheio o coração, isso fala a boca. O que fala a tua boca? Pastor, você não sabe, pastor, aqui tem aquele que eu estou estressado assim, aí eu falo poucas e boas, eu falo para tudo e para todos, e quando eu não acho ninguém para falar, eu vou para o espelho e digo: tu, seu condenado.
Tem gente que fala, xinga, reclama, murmura. Fala de Deus, fala dos anjos, fala do pastor, fala do padre. Fala da mulher, fala dos filhos, fala de si mesmo. Sabe por quê? Porque está amargurado. Vai soltando o que está dentro. Mas se nós começarmos a preencher a nossa mente da palavra de Deus, nós vamos sofrer uma transformação. A nossa transformação, irmão, não vem por meio de um esforço físico. Eu agora vou ser transformado. Meu Deus, agora eu vou ser transformado. Bora, transforma. Transforma. Você não é Power Hand para morfar? A transformação, ela acontece automática. À medida que você vai se preenchendo a palavra, você vai percebendo que os seus sentimentos vão mudando, que os seus pensamentos vão mudando, que os seus desejos vão mudando. Daqui a pouco você começa a equiparar-se com aquilo que Cristo pensa, com o que Cristo deseja, com o que Deus deseja. Jesus falou assim, ó: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Amém? A nossa batalha maior está na mente. Diga, a minha batalha maior está na mente. Agora, se a minha batalha está na mente, como é que eu vou lutar nessa batalha? Eu não posso lutar com ferramentas terrenas, com coisas naturais. Tem que ser sobrenatural. E aí quando chegamos em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. 2 Coríntios 10, do 3 em diante, diz assim, ó: porque embora andando na carne, não militamos. Essa palavra militar significa lutar, guerrear. Não militamos segundo a carne. Segundo, quando fala da carne, não é esse corpo, não. É natureza, natureza terrena, instinto, intelecto. São essas coisas. Argumentos humanos, filosóficos, carnais. Não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas, mas sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Diga, destruir fortalezas. Anulando nós sofismas. O que é sofisma? Sofisma é mentira com cara de verdade. Isso é um sofisma. E anulando também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, diga comigo, pensamento. Todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A nossa luta, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. O diabo começa a colocar fortalezas na mente, sofismas, mentiras com cara de verdade. Então ele chega e diz assim, ó: não se preocupa não, cristianismo, isso é uma farsa, isso é uma história. Ele vai colocando, tá. Ou então ele chega assim e diz assim, ó: blasfemou contra o Espírito Santo. Aí a pessoa recebe aquela mentira, mas com requintes de verdade, com sinais de verdade. Realmente eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu falei isso, eu pensei aquilo. Eu já lidei com pessoas difíceis. Elas acreditavam piamente que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. E aí, para você convencer que a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, como é que faz? Se o sofisma entrou, aí é um tempo, é um processo, até ser desconstruído aquela mentira. O diabo chega para você e diz assim, ó: você é um zero à esquerda, você não vale nada, você é um projeto para dar errado. Aí você deixa introjetar aquilo ali. Aí você diz, não, eu sou isso mesmo. Aí algumas coisas começam a acontecer o contrário daquilo que você busca. Eu não estou dizendo que eu não sou assim, eu realmente não sirvo para nada. Aí o diabo usa o pai, você não presta. O pai para a filha, vai ser uma vadia, vai ser uma prostituta. Aí ela começa a receber essa mentira, só que vem de fontes que parecem ser verdade. Aí são sofismas, são fortalezas. Chega para você e diz assim, olha, Jesus morreu na cruz, tudo bem, ele derramou sangue, mas quem salvou mesmo é Maria. Sem Maria você não consegue chegar ao Pai. Aquilo entra. Tirar Maria do coração de pessoas novas convertidas é a coisa mais difícil. Tirar do espírita que se converte, que você é salvo sem boas obras, é difícil. Alguém chegou para mim uma vez e argumentou, porque estudou o espiritismo e foi fundo. Aí, não pastor, mas as boas obras, não consigo me libertar disso, eu entendo que
São as boas obras que salvam, porque o Espiritismo prega que você está sofrendo hoje porque é um karma seu, porque você fez coisa errada. Agora tenta fazer o certo, porque você vai se aperfeiçoar na próxima encarnação, reencarnação, e você vai alcançando o espírito de luz. Então, salvação por obras. Aí eu disse: mãe, que obra o ladrão da cruz praticou? Era um ladrão, as obras deles eram más. Ele só se arrependeu e reconheceu Jesus como Senhor, e Jesus disse para ele na mesma hora: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquilo foi como derrubar as escamas. Ela fez: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Se libertou na hora, desconstruiu a fortaleza, porque o diabo Paulo diz assim, nós não ignoramos os ardis de Satanás, as perspicácias de Satanás. Ele sabe justamente onde tocar para manipular você. Agora, se eu quero ser transformado, sofrer uma transformação dentro de mim, de dentro para fora, e isso num processo onde eu não me esforço para isso, mas acontece automaticamente, eu preciso trabalhar a minha mente. Diga, minha mente. A nossa mente precisa ser trabalhada, transformada, regenerada de tal maneira, a ponto dela ser substituída. Pastor, substituída? Substituída. 1 Coríntios 2,16. 1, 2, 3, 4, 5. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De quem? De Cristo. Você precisa transformar sua vida pelo investimento na mente, de tal maneira que daqui a pouco você não pensa mais por você mesmo, mas é Jesus pensando em você. Tem que ser substituída, irmão. Uma mente de luz, uma mente de fogo, onde o mal não vai conseguir penetrar essa mente. Existem pensamentos tão terríveis que as pessoas recebem, que os psicólogos, psiquiatras começam a dizer que são pensamentos intrusos. Você não pede, você até se esforça para combatê-lo, mas ele entra sem permissão, dizendo que você não presta, que você tem que se matar, que você tem que morrer, porque papai, e aquilo você sofre. Tem algumas pessoas que sofrem com essas coisas, mas eu duvido que essas mensagens mentirosas vão conseguir penetrar a mente de Cristo. Ele tentou, o diabo tentou. Se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu não preciso provar que eu sou filho de Deus, eu já sei que sou. Ele me falou há 40 dias atrás: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ele não teve que transformar a pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, pula daqui para baixo. Eu não preciso pular daqui para baixo para provar que eu sou filho de Deus, já sei que sou filho de Deus. E a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo disse: então é o seguinte, se próximo diante de mim eu te darei todos os reinos deste mundo. Se eu não preciso disso, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Aí a Bíblia diz que Satanás deu linha na pipa. Puxa. Quando o diabo vem e te coloca no campo de tentação, o que é que acontece? Ele consegue aninhar, ele consegue fazer ninho na tua mente. Ou todas as vezes que ele vem, a mente de Cristo é tão poderosa dentro de você, que é como um capacete. Por isso que Paulo diz: capacete dá salvar. O capacete é para proteger. Ó, capacetão aqui, ó. Capacete da salvação. O diabo chega e diz assim, você não é salvo, você não é salvo, você não presta, Jesus não gosta de você, Deus não está te ouvindo, bate e empina, nada penetra. Sabe por quê? Porque tua mente é a mente de Cristo. Por isso que quando o marido chega assim: pastor, minha mulher não gosta de ler a Bíblia. Meu Deus do céu. Aí a mulher chega e diz: pastor, ora para o meu marido aprender e gostar de ler a Bíblia. Aí a gente pergunta: meu irmão, está lendo a Bíblia? Pastor, não entendo, dá vontade de rasgar a Bíblia, porque eu tinha vontade de rasgar a Bíblia. Eu era tão ruim na leitura, tão ruim, que tinha hora que eu dava vontade de rasgar, do tanto que eu tentava ler, não conseguia. Tinha o diabo que não queria deixar eu ler, ainda tinha falta de leitura, não era acostumado, tinha habilidade nos dedos, porque eu era guitarra o tempo todo.
Eu não gostava de ler. Passei a gostar de ler, porque um dia eu comecei a ler a Bíblia em voz alta, sozinho na minha casa. Mateus capítulo 1. Quando eu cheguei no capítulo 3 para frente, eu comecei a sentir a palavra penetrando em meu coração, me transformando por dentro. Eu comecei a sentir algo gostoso. Quando cheguei no capítulo 5, já estava sentindo o poder da palavra aqui dentro. Nunca mais perdi o prazer em ler a Bíblia. Virei um leitor da Bíblia Sagrada. E eu vou te dizer, eu só estou de pé hoje, porque a minha base foi comendo a palavra de Deus. Jesus falou, aquele que lê, aquele que escuta as minhas palavras e pratica, é igual alguém que constrói a casa na rocha. Pode vir vento que for, não cai. Sofre impacto, sofre. Quando o vento vem trazendo galhos, vem trazendo, sabe, um monte de coisa. Tempestade vem trazendo pedaços de coisa, bate na parede, rala a parede. Eu já tive muitos embates. Muitas vezes que o diabo vem e faz a minha vida tentando me derrubar, e bate de um lado, bate do outro. Mas quando você é cheio da palavra, sabe o que acontece? Você tem dentro de você um efeito chamado efeito de resiliência. Diga comigo, resiliência. Resiliência é aquele efeito do coco bambu, né? Do talo do bambu. O vento vem e consegue envergar o talo, enverga o talo. Você puxa aqui e topa lá no chão. Quando você solta o talo, ele volta e fica lá em cima. É um efeito resiliente dentro de você. A palavra de Deus vai ser efeito resiliente. O vento vai, sopra para um lado e sopra para o outro, e vai para frente, vai para trás. Mas quando dá uma trégua, ó você de pé de novo, ó você firme de novo. Você passa por fase, meu Deus, que luta, meu Pai, me ajuda. É uma peleja, entra numa campanha de oração, e vai lá e vai cá, e vem a saúde ser afetada. É briga, é peleja, sabe, é discussão, é crítica. E você vai se balançando, meu Deus, me ajuda aqui, me ajuda, e vai dançando aqui. Aleluia, daqui a pouco o vento passa, a vendaval passa, a fase passou. Aí o que resta? Resta você de pé. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. Uns tropeçam e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Daqui 10 anos você vai estar mais firme do que hoje. Daqui 20 anos, se Jesus não voltar, você vai estar tão firme que vai ter uma carreta de bênção atrás de você, porque você é de pé. A Bíblia diz que o justo até na velhice ainda dará frutos. E eu declaro que o teu futuro é um futuro de frutificação, porque você não vai cair, os galhos não vão secar, as folhas não vão cair, e tudo que você fizer vai prosperar e vai dar fruto na estação própria. Porque a palavra de Deus faz isso. Você não sabe o que você está perdendo em não ler, em não se encher da palavra, em não transformar a tua mente pela palavra. Você está perdendo tempo. Você não sabe o quanto você pode evitar lutas, acessos que o diabo consegue ter na sua vida, nos teus negócios, nas tuas coisas, nos teus planos, nos teus sonhos. O diabo vai tentando de um lado, do outro, vai quebrando uma coisa aqui, vai desemendando, sabe? E você pode evitar um monte de coisa se você se encher da palavra, porque muitas forças que o diabo vai ter na nossa vida provém da incredulidade, provém dos sofismas. Quando ele diz assim, vai acontecer isso, aí você não está cheio da palavra, começa a acreditar, vai acontecer isso mesmo, vai acontecer isso mesmo. Aí começa a dizer, não, vai acontecer, vai quebrar, a empresa vai quebrar, não, eu vou perder meu emprego, não vai dar certo não, no meu casamento. Aí o diabo vai colocando e você vai profetizando, vai dizendo, vai realmente, vai quebrar, não vai quebrar. Por quê? Porque não está cheio da palavra e fica reproduzindo o que o diabo coloca na sua mente. Leia a Bíblia e tua resposta será sempre positiva e contrária àquilo que o diabo está falando. Como discernir a voz de Deus? Conhecendo a Deus na palavra. Posso ouvir aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então a nação de Israel, deixa eu terminar aqui. A nação de Israel, por várias fases, por vários momentos, passou por situações difíceis, onde não somente os cabeças sofriam, mas todo o povo era salopado. E não somente o povo era salopado, mas também a terra era afetada, a terra secava. Por exemplo, vamos nos lembrar do rei Acabe. No capítulo 18 de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que o rei Acabe se encontra com Elias. Elias tinha orado para não chover, e fazia 3 anos e meio que não chovia. Aí o rei Acabe se encontra com Elias, está lá em 1 Reis 18, do 16 a 18.
Aí o rei Acabe diz assim para Elias: por acaso és tu o perturbador de Israel? Elias diz: eu? Eu perturbador de Israel? Não, eu não, você é o perturbador de Israel, porque foi você que se desviou da fé, foi você que não obedeceu os mandamentos do Senhor, foi você que começou a adorar a Baalins, aos outros deuses. Então você é o perturbador de Israel. Então Elias está dizendo assim: ó, Israel está sem chover durante 3 anos e meio, não é por causa do povo de Israel, é por causa de você, Acabe, por causa de você. Você é o culpado, é você que levou Israel inteiro a essa perturbação. E por que Acabe levou Israel inteira a essa perturbação, a esse sofrimento? Porque o rei Acabe era um rei fantoche. O rei Acabe, ele não mandava nem na própria esposa, a esposa mandava nele, por conseguinte mandava também na nação. Jezabel, consequência disso, de uma cabeça ferida, de um homem banana. Infelizmente o Piauí está cheio de homem banana. Casamento sendo destruído porque o homem é banana. Ei, seu banana, eu vou lá para cima, não vou lá para você não. Ei, seu banana, acorda. Uma vez me chamaram: pastor, faz muito tempo, pastor, corra aqui, nós já estamos com as malas prontas, pastor, vamos separar agora, vem aqui. O que é que eu oro para vocês se separarem? Aí eu fui, 10 da noite, fiquei até 2 da manhã, tentando fazer o banana virar, pelo menos, uma macaxeira. E ela dizia: pastor, esse homem é um banana, pastor, ele não paga as contas, ele deixa endividar, ele não faz nada, pastor. É por isso que eu tomo a iniciativa, ele nessa peleja. E eu dizia: ô banana, levanta, rapaz, a mulher está precisando de um homem macho, de um cara que comanda, de um cara que realmente dá a volta por cima, que não fica aí, sabe, deixando nas costas dela, se levanta. Aí ele dizia: pastor, você não sabe, na hora que eu começo, é difícil, aí ela cresce em cima, aí eu prefiro ficar quietinho. Então continua banana. Acabe era o banana, e Jezabel era a comandante. Consequência: 3 anos e meio sem chover em Israel. Consequência: os profetas de Deus mortos. Só ficou 7.000, porque um homem de Deus, um sacerdote, escondeu esses homens e começou a alimentar eles. Jezabel disse: vamos matar todos os profetas, não vai ficar um. E começou a matar, a cortar o pescoço de um por um. Por causa de quê? De uma cabeça ferida, de um rei que deveria ser um adorador de Deus, estava adorando a Baalins, sendo comandado por uma mulher. Jezabel, o tipo. E a coitada não teve a oportunidade de fazer mulher única. Morreu, foi para o inferno, porque mulher única não tinha chegado para ela ainda. Para ela entender que mesmo para o banana, ela tinha que se submeter. Mesmo dentro do banana. E aí Acabe, coitado, não pega o homem ao máximo. Os homens chegaram atrasados para ele, para fazer ele pegar no colarinho dele: mulher, que agora o homem é ao máximo. Eu sou o máximo aqui, então sou eu. E nada. Consequência: 800 profetas tiveram que morrer. Os profetas de Baal, os profetas de Azera. Consequência: o próprio Elias sendo perseguido. E ele correu, quis morrer. O cara acaba de matar 850 profetas e corre. Por quê? Porque o espírito que estava atuando na nação era um principado que usava uma mulher chamada Jezabel. Elias encontrou com o rei. Presta atenção, irmão. Vê como o espírito que atua nas pessoas influenciam, põe medo. Eu disse aqui, uma vez fui expulsar um demônio, o cara estava tão carregado de demônio que eu fiquei tremendo. E o próprio demônio falou assim: ixi, ele está com medo, está tremendo o joelho. Já aconteceu isso comigo, tudo no começo da minha fé. Preste atenção. Olha o que é uma pessoa carregada de espíritos malignos. Quando Elias se encontra com Acabe, e Acabe diz: você é o perturbador do rei de Israel. Ele diz assim: eu não, é tu.
chama, é tu. E manda chamar os profetas que você tem tudo, põe eles tudo aqui e vamos fazer um sacrifício aqui. O Deus que responder com fogo é o Deus de verdade. Passou o dia inteiro os profetas se retalhando. Sabe o que Elias fazia? Enquanto os caras estavam chamando e invocando Baal, Elias dizia assim: ei, grite mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. O cara caçoava. Ei, persevere, vamos com paciência, pode ser que ele esteja viajando, daqui a pouco ele chega. O Elias zombava dos profetas. Quando Deus fez fogo descer do céu pela oração de Elias, ele diz: ó, pega todos os profetas. Ele mesmo matou tudinho. Mas na hora que ele nem viu Jezabel, ela não viu ele, ela só mandou um recado: manda dizer para Elias que assim como ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele. Quando Elias escutou aquela mensagem, perna para que te quero, correu com medo. E ele correu, e ele correu, e ele correu, e ele correu, e ele correu. Aí cansou, deitou. Aí o anjo apareceu para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Estou correndo, estou fugindo. Aí o anjo deu um pão para ele. Ele comeu esse pão, dormiu de novo. Aí acordou, outro pão. Ele passou 40 dias só na força desse pão, correndo com medo de Jezabel. Entrou numa caverna. E Deus falou: Elias, o que você está fazendo aí? Eu quero morrer. Você quer morrer, Elias? Eu quero, não dá mais. Aí Deus olhou para ele e disse: rapaz, o cara está empendurou a chuteira mesmo, não tem jeito não. Tá, beleza, não tem, nem eu dou jeito mais tu, Elias. Pega Eliseu, unge ele e vem para cá. Uma cabeça ferida mata os profetas de Deus, tira os profetas de cena. Uma cabeça ferida. Se a nação brasileira continuar com essa cabeça ferida que nós estamos vivendo, tu pode ter certeza que o pescoço dos profetas vão começar a rolar. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Posso ouvir amém? Eu vou terminar em nome de Jesus. Enquanto o Israel físico, o Israel literal, teve que se submeter aos reis, alguns bons, outros ruins, como por exemplo Saul, Davi, Roboão, Salomão, Roboão, Acabe, Acais, Josias, Acabe. Enquanto que o Israel físico teve que se submeter a reis cuja cabeça estava ferida, eu tenho uma notícia para você: o Israel espiritual, que é a igreja, é diferente. É diferente. Você não vive sem rei, você tem um rei, mas o teu rei não é igual nenhum outro rei. A Bíblia diz que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? E a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 23, que assim como o marido é cabeça da mulher, Jesus é o cabeça da igreja. O rei dos reis é o seu e é o meu cabeça. Posso ouvir aleluia? E como a cabeça da igreja é Jesus, eu quero te dizer que há saúde perfeita para o resto do corpo. Ele é o cabeça, a cabeça está boa, o corpo vai estar saudável. Eu te garanto isso. Se você permanecer no reino como corpo de Cristo, o teu corpo vai estar saudável, a tua vida vai estar saudável, a tua família vai estar saudável. Eu posso ouvir amém? Se você, como o corpo desse cabeça, precisa de saúde, a Bíblia diz que Jesus é o médico que nos cura, é o médico dos médicos. Se você está sem direção para a sua vida, a Bíblia diz que Ele é o conselheiro. Se você está, vivendo insegurança, precisando de uma companhia para te fortalecer, a Bíblia diz que Ele é o Deus forte. Aleluia! Se você está com medo de quando morrer, desaparecer, virar cinza, acabou como diz os adventistas, eu te digo, Ele é Pai da eternidade, Ele criou a eternidade, e lá em Eclesiastes diz que Ele colocou a eternidade no teu coração. Amém? Se você está vivendo uma vida perturbada, uma vida sem controle, uma vida insegura, uma vida bagunçada, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz para a sua vida, e Ele disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Se você é alguém que está depressivo, alguém que tem vontade de morrer, alguém que tem vontade de dar cabo da vida porque não há mais sentido para viver, Ele é
a vida. Eu sou a vida. E ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Se você está vivendo uma vida de trevas, de escuridão, não consegue ver uma luz no final do túnel, ele falou: eu sou a luz do mundo. Aleluias. Se você é alguém, sabe, que está vivendo uma solidão terrível, uma depressão, meu Deus, eu não tenho amigos, ele falou assim: eu não vos chamarei servos, mas vos chamarei amigos. Se você é alguém que está vivendo com uma consciência pesada, meu Deus do céu, eu abortei, quem é que pode me perdoar? Eu matei, eu fiz isso, aquilo, outro. A Bíblia diz que se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Você não precisa viver no reino de Deus com a consciência pesada: ai meu Deus, e agora o que vai fazer de mim? O que vai ser de mim? Eu fiz isso. Se você se arrepender, Ele perdoa os seus pecados. Para sarar o corpo, Ele perdoa o seu pecado. Se você de repente é alguém que está se sentindo injustiçado, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Se você é alguém que está perdido no caminho, Ele diz: eu sou o caminho. Se você é alguém que está vivendo, sabe, no clima de mentira, Ele fala: eu sou a verdade. E se você está se sentindo sozinho, Ele diz: eu sou contigo até o final dos séculos. E se você se sente alguém fraco, Ele diz: eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Jesus é o nosso cabeça, portanto nós podemos ser saudáveis. Se a cabeça for curada, o corpo será saudável. A igreja não é para ser uma igreja doente, não é para ser uma igreja escrava do pecado, não é para ser uma igreja louca, insana, cega diante do que está acontecendo. A igreja, ela é luz, a igreja está de pé, a igreja é saudável, a igreja é o melhor ambiente para alguém conviver, porque a igreja é o corpo de Cristo, e o cabeça é o próprio Cristo. E a cabeça está boa, irmão. Eu te digo e te garanto que a cabeça está boa. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não se corrompe. A cabeça está boa. Se você está em Cristo, você está bem. Amém? Vamos colocar de pé. Eu estava no ambiente comprando alguma coisa. Eu estava comprando alguma coisa que tem a ver com música. E a gerente, a pessoa que estava lá atendendo, se você é músico, tem cara de cantor. Eu estava com um chapéu, eu estava assim meio cantor mesmo, parecendo aqueles cantor do forró. Como é que é o seu que paixão? Eu disse: olha, eu sou músico. Dá para ver. Eu sou músico. Eu tocava em banda, minha esposa era cantora, mas agora eu sou pastor. Aí você canta na igreja. A gente canta na igreja. Minha esposa canta na igreja, meus filhos cantam na igreja, a gente toca na igreja. Isso é bom, a igreja é bom. Todo dia eu fico desesperada, só durmo de madrugada, porque enquanto meus filhos não chegam, eu estou preocupada. Eu disse: leva na igreja. É o melhor ambiente para você criar seus filhos, é na igreja. Ela disse: serve. Eu disse: serve não, é o ambiente, pode levar. É o único ambiente onde você realmente vai se sentir segura. E se eles começarem a chegar tarde, vão chegar tarde porque estão adorando a Deus, buscando ao Senhor. Irmão, eu amo a igreja. Quando eu vejo alguém falando mal da igreja, me dá repúdio. Cuidado. Fica falando mal de igreja. Você fala mal das igrejas, cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. A minha esposa pode ter todo defeito, eu falo com ela. Eu posso falar. Mas quando eu escuto que alguém está falando mal da minha esposa, eu sou nordestino, pastor nordestino, eu vou para cima. Você fica falando mal da mulher dos outros? Não, pastor, Deus me livre, fala. Se você fala mal da igreja, você está falando mal da mulher dos outros, porque a igreja é a mulher de Jesus. Ela é a noiva de Jesus, cuidado. Cuidado. Eu aprendi muito cedo sobre isso. Eu vi os pastores falando mal, apontando o nome das igrejas e falando mal. Irmão, faça isso não.
cada denominação, por maior defeito, se ela tem Jesus como centro, ela pode ter todo defeito, mas ela é parte da noiva de Cristo. Talvez você não saiba. Eu não respeito, assim, eu digo no sentido de considerar, é a igreja que Jesus não é o centro. Igreja que Jesus não é o centro, para mim não é igreja, é uma instituição. Mas igreja, por mais defeito que ela tem, mas se Jesus é o Salvador, é pregado como Salvador e Senhor, eu respeito. Pode ter todo defeito, não concordo com os defeitos, não faço a mesma coisa, mas Deus me livre de falar. Então eu passo nas ruas, quando eu vejo uma congregação da Assembleia de Deus, eu abençoo, Senhor, abençoa a Assembleia de Deus. Chego da Batista, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa o pastor dessa igreja. Eu passo de frente à Universal, Senhor, abençoa esta igreja. Eu passo de frente ao Mundial do Poder de Deus, Senhor, abençoa esta igreja. Eu passo de frente, sabe, às igrejas que pregam Jesus. Pode ter defeito, mas é Jesus que eles pregam, eu abençoo. Porque pode até ser que o pastor daquela igreja esteja errado, mas lá dentro está cheio de ovelhinhas que amam a Jesus. Eu não sou doido. Porque as denominações, por exemplo, a tristeza de um pastor é saber que no meio de um público, nem todo mundo vai subir. Eu creio e profetizo que na Avivamento Cristão é a única igreja que todo mundo vai subir. Mas é comum dos pastores olhar e saber que tem alguns que não estão conseguindo. Então, denominação, ela não é a igreja. É denominação que ela contém parte da igreja. Então dessa igreja tem um povo que é sincero, um povo que realmente é firme, que juntamente com a outra denominação, que tem um povo firme, com outro remanescente, se forma o corpo de Cristo. Quem viveu uma farsa vai para o inferno, infelizmente. E eu digo isso para te alertar, não seja joio, seja trigo, seja verdadeiro, amém? Então a denominação não é a igreja é o povo que realmente está em Cristo Jesus. Se você falar mal desse povo, você não sabe a briga que você está comprando. Então a igreja do Senhor, ela é saudável. A igreja do Senhor é saudável, é curada, o corpo está bem. O corpo está bem. E se você que está no corpo, é uma unhinha encravada ali, ó. Pastor, encravou a unha, está doendo. Ele tem cura para você. Se você está no corpo, é uma parte da cabeça que está doendo, a parte do pé que está doendo, Ele tem cura para você. Se você representa aquela pessoa que não consegue se libertar de um pecado, Ele tem perdão para você e tem libertação para você. Jesus é o cabeça dessa igreja, e essa igreja tem que viver saudável. Ela tem por obrigação ser saudável. Olha para quem está do seu lado e diga: você é saudável, porque o teu cabeça é saudável. Feche seus olhos. Dentro do contexto de corpo, a Bíblia diz que quando um membro peca, todo o corpo padece. Quando um membro é ferido, o corpo todo sente. Sobe o fundo musical. Se você sente que você é alguém do corpo, está ferido, ou está em pecado comprometendo o corpo, peça perdão para o Senhor agora. Peça perdão para o Senhor, porque eu vou declarar cura sobre você agora. Em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus passando sobre cada vida aqui agora. Sangue puro. Sangue puro. O sangue puro do Senhor Jesus te toca, te cura, restaura a tua saúde. O sangue de Jesus te toca. Recebe nas suas veias o sangue de Cristo Jesus. Recebe a vida do Senhor nos teus ossos. Recebe. O meu papel como sacerdote é ministrar você. O teu papel é reconhecer se tem alguma coisa que está fazendo de você uma ferida no corpo. Peça perdão, peça para Ele te curar. Eu declaro sobre a sua vida agora
a unção do Espírito Santo que te cura. A unção do Espírito Santo que te dá saúde. Quando Jesus mandou um recado para a igreja da Ásia, ele diz: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Laodiceia, de Filadélfia, o Senhor manda um recado para o anjo da igreja. Essa palavra Deus me deu lá em Fortaleza. Se Ele me deu essa palavra, é um recado que Ele está mandando para a igreja. Ao anjo da igreja Avivamento Cristão de Teresina, diz aquele que é fiel e verdadeiro, que é o alfa e o ômega: se arrependa dos seus pecados, creia na cura, creia na saúde. E eu quero lembrar essa igreja e dizer uma coisa, garantir uma coisa. Faz uns 4 meses que Jesus tem dirigido o meu coração, e eu tenho clamado: Senhor, entra na minha vida e entra nesse ministério, entra na minha vida e entra nesse ministério. Eu não aceito o Senhor ficar de fora. E mais do que nunca eu quero te garantir, eu nunca senti tanto que Jesus está dentro de mim, está nesse ministério. Eu quero dizer para você que, apesar das lutas e desafios, o anjo desta igreja está curado. O anjo desta igreja está ouvindo a voz de Jesus. O anjo desta igreja está recebendo revelação e recebendo palavra direto do Senhor. Creia nisso. Se o Senhor manda dizer que a cabeça está sã, que Ele é o cabeça da igreja, e que portanto você pode desfrutar de saúde, pega para a sua vida agora. Você pode desfrutar de perdão, pega para a sua vida agora. Você pode desfrutar de prosperidade, você pode desfrutar de alegria, você pode desfrutar de luz, de companhia dEle, de força dEle, de eternidade dEle. Você pode desfrutar de saúde na sua vida física e espiritual, porque o cabeça é Jesus, e a cabeça está boa. E se você tem a mente de Cristo, então você tem a vida de Cristo, você tem a unção de Cristo sobre você, e a unção de Cristo, a vida de Cristo dentro de você, gera saúde. Receba sobre a sua vida, receba sobre a sua vida, receba saúde sobre a sua vida. Eu expulso os demônios que têm perturbado você, em nome de Jesus. Eu ordeno que todos os espíritos malignos, todos os espíritos que vêm em forma de lobo para pegar você que é ovelha de Jesus, sejam afugentados agora. Cesse as forças malignas. Eu declaro que esse rebanho é saudável e está debaixo da saúde do cabeça que é Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo tuas finanças, eu abençoo tua mente. Eu ordeno que toda perturbação saia da tua mente, toda ansiedade sai, em nome de Jesus. Diga comigo: eu recebo a saúde que vem do cabeça, que é Cristo Jesus. Diga: eu vou desfrutar de uma vida saudável. Eu vou ser transformado dia após dia pela renovação da minha mente. Você que é cabeça, você que é pai, você que é marido, você que é homem da casa, receba uma unção especial sobre você agora, em nome de Jesus. Deus te dá saúde, homem. Deus te levanta como sacerdote do lar, homem. E através de você, a saúde virá para a tua esposa e para os teus filhos. Através de você, a bênção se estende sobre a prole. Receba, homem, é para você. O Senhor está mandando agora unção de sacerdote sobre você. Uma unção para você exercer o sacerdócio com equilíbrio, com coerência, autoridade espiritual, ser o valente da sua casa e o mais valente, para que
o inimigo não venha e não amordace você. Você é o cabeça da casa, dê comando, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo essa igreja. Eu abençoo esse povo.